Um bom dia, povo! Um grande bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste sábado, 25 de junho de 2022, 8h30 da manhã, sabadeira, ao vivo diretamente para o Clubhouse e para o Instagram, onde nós vamos ler e estudar Deuteronômio, capítulo 10. Pegue as Bíblias de vocês, já vão aí guardando. Bom dia aí para todos que estão acompanhando a gente. Bom dia, Mariana. Bom dia, Caressato, que está aí acompanhando no Instagram. Vão pegando as Bíblias de vocês, abram em Deuteronômio, capítulo 10. E dentro de instantes nós iremos começar a leitura e os comentários ali pertinentes para o capítulo de hoje. Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração e aí iniciaremos a leitura do capítulo. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos muito, Pai, pelo que o Senhor é. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso Salvador. A Ti, Pai, todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo conforto do nosso lar, pela cama que nós temos, a roupa que vestimos, o alimento que comemos. Tudo isso são bênçãos, são presentes que o Senhor nos concede diariamente. O presente de termos vida, de termos saúde, de termos paz. E um presentão, Pai, que o Senhor nos concede também, que é essa oportunidade de diariamente estarmos aqui juntos estudando a Tua Palavra. E agora, ao abrirmos em Deuteronômio capítulo 10, que o Senhor mais uma vez se faça presente conosco. Que o Senhor envie Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, que nos dá a sabedoria, Pai, para nos dar a sabedoria, para nos dar a inteligência, para nos dar essa clareza de mente, para que a gente possa entender tudo o que o Senhor quer nos dizer através do capítulo de hoje. Seja aqui com todos que estão ao vivo, seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de Seu santo nome. Amém, Pai. Um bom dia aí mais uma vez para todo mundo. Recapitulando rapidinho o que nós vimos ontem, o que nós lemos ontem. Ontem nós vimos uma coisa muito interessante. Moisés discursando para o povo de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida. Só que relembrando o povo que o mérito, o porquê deles estarem entrando e aquela terra foi dada para eles, não tinha nada a ver com o próprio povo de Israel. Não era mérito deles, não tinha justiça nenhuma no povo de Israel em eles entrarem na Terra Prometida. Ontem nós vimos que Moisés fala justamente por quê? Primeiro, que era a maldade do povo, por causa da maldade daquela região que Deus estava entregando. E segundo, né, porque era a vontade de Deus e Deus tinha prometido isso já para Abraão, para Isaac, para Jacó, que aquela terra seria propriedade deles. E isso era um lembrete para o povo de Israel e também um lembrete para nós hoje de que nada do que nós temos, nada do que nós já possuímos, que, por exemplo, a salvação já é nossa, basta a gente aceitar, não tem nada a ver com a gente. A salvação a gente não compra, a gente não merece, a gente não faz nada para merecer, porque Deus já fez tudo, e é por causa dele. Então isso foi um lembrete. E Moisés, além de dar esse lembrete para o povo, ontem ele fala assim, olha, pelo contrário, tanto que vocês não merecem, porque vocês são um povo, como ele fala aqui na minha versão, obstinado, cabeça dura, que desobedece a Deus o tempo inteiro. Ele fala, inclusive, que eles são desobedientes, cabeça duras, desobstinados, desde o primeiro dia que Moisés conheceu o povo. Desde o dia 1 que eles saem do Egito, o povo se mostra um povo cabeça dura, obstinado e tudo mais. E aí Moisés começa a falar da história do bezerro de ouro, isso estou recapitulando no capítulo de ontem, né? Moisés fala, olha como que vocês são obstinados, olha como que vocês são desobedientes, como vocês são cabeça dura. Fala do episódio do bezerro de ouro, que Moisés fica lá 40 dias em cima do Monte Sinai, traz as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus, Moisés vê aquele povo adorando o bezerro de ouro, quebra as tábuas. Aí Deus fala que quer destruir o povo de Israel. Moisés vai e intercede mais 40 dias. E depois Moisés agora ele vai falar do que acontece depois. E ele continua relembrando o povo dos acontecimentos. Então, continuando o discurso de Moisés, um discurso emocionado, um discurso de quem sabe que
Tem pouco tempo para fazer esse povo relembrar de tudo. Vamos começar aqui capítulo 10, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional. Começa assim. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou. Naquela ocasião, depois de ele ter quebrado as tábuas dos 10 mandamentos, depois que Moisés intercede pelo povo para Deus não destruir o povo por causa do bezerro de ouro, naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. E aqui Moisés contando, né, que agora ele sobe com tábuas zeradas, e Deus de novo faz questão de escrever com o dedo dele os 10 mandamentos, em tábuas de pedra. Isso simboliza algo muito forte. Pedras na Bíblia, rocha é algo duradouro, algo firme, algo forte. E Deus escreve sua lei moral com o dedo dele, para não dizer que foi Moisés que escreveu, Moisés que entendeu errado ou alguma coisa assim. Deus fez questão dele mesmo escrever com o seu próprio dedo as 10 leis, para que essas sejam duradouras, eternas, válidas até hoje. Nada do que dizem, porque a morte de Cristo anulou tudo na cruz. Não, só confirmou. E é o mesmo chamado para nós obedecermos ele. E eu já falei também em capítulos anteriores, aqui, episódios anteriores, a relação de amor e obediência. Então, Moisés aqui está relembrando o povo que ele fez isso. E olha só, verso 6, ele continua revisando. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Lembrando, né, que o povo tinha feito as divisões da terra e depois nós veremos que Deus também divide toda a terra de Canaã ali entre as tribos. E a tribo de Levi, que era a tribo de sacerdotes, não pega porção nenhuma de terra. E Deus fala: eu serei a sua porção, eu serei a sua herança. Que lindo, né? Verso 10. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho para que tome posse dessa terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Olha que interessante, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Relembrando aqui então, gente, olha só, Deus passa os seus mandamentos, Deus passa as suas leis, Deus pede que ame Ele de todo o coração, de toda a alma. Lembra de alma, né, que eu falei que no hebraico, a raiz que ele fala aqui de toda a sua alma, é com todo o seu apetite, é uma raiz que usa para o mesmo palavra de apetite, de fome. Então ame a Deus com toda a sua fome, de toda a sua alma. E Deus, ele pede isso não porque ele simplesmente quer adoração e whatever. Tipo assim, eu quero que vocês me adorem porque eu sou Deus e vocês são criaturas, e uma coisa meio maquiavélica, uma coisa meio sem sentido. Não. Deus criou os mandamentos, Deus criou as suas leis, Deus pede que nós amemos Ele, porque olha só, é o finalzinho aqui, que na verdade é o final do verso 13. Para o seu próprio bem. Para o nosso próprio bem. Não existe outra função de obedecermos a Deus, a não ser para o nosso próprio bem. Deus já desenhou, Ele é o designer máximo, né? Ele desenhou todas essas leis, essas regras, esses mandamentos para a obediência a Ele, justamente para o nosso próprio bem. Ele já antevendo, sabendo de todos os problemas, então Ele já criou aquele guarda-chuvinha que eu também já expliquei. O guarda-chuvinha dele, para a gente se proteger. E quando a gente desobedece Ele, a gente se coloca fora desse guarda-chuvinha. Quando a gente se coloca fora desse guarda-chuvinha da proteção de Deus, nós nos afastamos de Deus, não Deus se afasta da gente, consequências acontecem. E nós iremos ver mais para frente no Deuteronômio
essa relação entre bênção e maldição. Verso 14. Ao Senhor, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, porque por vocês fez aqueles grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo. Mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Moisés termina esse capítulo aqui, ou nós terminamos esse capítulo aqui lendo coisas importantíssimas. Primeira coisa, o louvor aqui, nós não louvamos a Deus, primeiramente, numa primeira instância, não pelo que ele fará. Nós louvamos a Deus pelo que ele já fez e porque ele faz na nossa vida. E aqui fica muito claro no verso 21. Seja ele o motivo do seu louvor, pois, ou porque, um motivo. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, é o que ele é. E que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. O louvor aqui é pelo que Deus é, ele é Deus, ele é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, mas o nosso louvor também, ele se inicia pelas coisas que ele já fez, pelos livramentos, pelas maravilhas. Quando nós lemos aqui a palavra dele, nós louvamos a Deus hoje pelas coisas que ele já fez no passado. E louvamos agora também pelo que ele é. E isso nos dá a certeza e nos dá a motivação de louvar pelas coisas que ele ainda fará. Nós só louvamos pelas coisas que ele fará, olhando para trás e vendo as coisas que ele já fez. E esse é um princípio aqui apresentado em Deuteronômio, que eu já falei e vou repetir, vou continuar repetindo ao longo de todo o livro de Deuteronômio. Relembrar, lembrar é viver, lembrar é ter fé. Lembrar e observar atrás os feitos que Deus fez é ter certeza das coisas que ele faz, ter certeza que ele continuará fazendo. E outra coisa, mostra aqui que a promessa de Deus a Abraão, que a descendência de Abraão ia ser como as estrelas do céu, se cumpriu. Porque quando a gente vai na história de José, lá no Egito, finalzinho de Gênesis, a gente vê que a família de Jacó, pai de José, desce ao Egito durante aquela grande fome e eles se estabelecem no Egito. Eles eram 70 ao todo, como o próprio Moisés fala aqui. Agora, eles prestes a entrar na terra do Egito, eles eram mais de 2 milhões de pessoas ao todo, contando aí mulheres, crianças, meninos, meninas, crianças abaixo de 12 anos, enfim. De 70, eram mais de 2 milhões. E aqui fala que, por causa de Deus, Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deus prometeu a Abraão e Deus cumpre a promessa. Deus poderia não ter cumprido a promessa, Deus poderia ter feito qualquer coisa, mas Deus, ele cumpre as suas promessas. Chegaram 70 lá no Egito, lá atrás, na época de José no Egito. E hoje eles são tão numerosos quanto as estrelas do céu prestes a entrar. Então, nós louvamos a Deus pelas coisas que ele já fez. Nós louvamos pelas providências que Deus já fez na nossa vida. Olhe para a tua vida hoje. Olhe nesse ponto da tua existência, olhe para trás e comece a observar com os olhos da fé. Peça discernimento para Deus, para te mostrar quantas vezes Deus mexeu e interferiu na sua vida, em todos os seus eventos, em toda a sua vida para você estar aqui hoje do jeito que você está hoje. Quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus mostrou providência, quantas vezes Deus te salvou, te mostrou o caminho. Olhe para trás e relembre e louve a Deus pelas coisas que ele fez e louve a Deus pelo que ele é. E isso, depois de tudo isso, te dará motivação e fé suficiente, se Deus quiser,
para louvar a Deus pelas coisas que Ele ainda fará, pelas promessas que ainda faltam se cumprir na nossa vida. É basicamente isso. Moisés fala o tempo todo para o povo do Egito. Se relembrem, olhem para trás, prestem atenção no que Deus já fez. Vocês viram tantas coisas, vocês ainda estão com medo. Vocês olharam o que Deus fez com o Egito, com o faraó, e vocês estão com medo de entrar na terra. Olhem, relembrem e tenham certeza de que Deus fará coisas maiores na vida de vocês. E isso Deus fala para nós hoje. Olhe para trás e tenha certeza de que Deus fará coisas ainda maiores se vocês continuarem confiando em Deus todos os seus caminhos. Amém? Oremos então. Pai amado e querido, agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E hoje, Pai, estudamos aqui, lemos o capítulo 10 de Deuteronômio, e Moisés aqui relembra o povo. Moisés é um grande contador de histórias. O Moisés aqui refresca a mente do povo, de todas as coisas que o povo tinha feito, mas principalmente as coisas que Deus fez pelo povo. Moisés deixa muito claro aqui que quando nós relembramos e quando o povo olha para trás e vê os atos poderosos de Deus, isso nos dá fé para encarar um futuro incerto, um futuro sombrio, um futuro que a gente não sabe o que irá acontecer. Somente olhando para trás nós podemos ter a fé de saber que o Senhor irá cumprir tudo ainda num futuro que nós desconhecemos, Pai. Por favor, nos dê essa fé. A fé que não é completamente baseada em certezas, não é baseada em convicção, é baseada simplesmente na confiança em Ti. Confiar no que o Senhor fez, o Senhor faz e confiando que o Senhor ainda fará em nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos acompanhe diariamente, mas principalmente no dia de hoje. Seja conosco, seja com todos os nossos queridos, seja com todos os familiares nossos que estão aqui representados. Nos dê um ótimo dia de sábado, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, não porque a gente mereça qualquer coisa, mas pelo seu único mérito, Pai, na cruz, é que nós oramos. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer vocês aí, a presença de todos vocês. Quero ver aqui quem está aqui no Instagram, agradecer aqui a presença do Rick, olha, Rick, da Joyce, da Caroline Fonseca, do Guilherme Ellis, da Eduarda. Muito obrigado aí pela audiência. Agradecer aqui também no Clubhouse a presença da Debs, da Giovana, da Maiara, da Jaque. É muito bom ter todos vocês, sabendo que, fazemos isso, gente, todos os dias. De segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos e lemos Deuteronômio capítulo 10, amanhã será Deuteronômio capítulo 11 e assim por diante. Então, se você está vendo isso pela primeira vez e gostou do projeto, sinta-se à vontade, me adicione aqui como seu contato, seja no Clubhouse, seja aqui no Instagram. Clica na minha bio, tem um sino lá de notificações e lá você vai ter a opção para ser notificado e notificada toda vez que eu iniciar a live. Aí você vai receber a notificação aí no seu aplicativo, no seu celular, falando para acompanhar ao vivo com a gente. Mas caso você tenha perdido qualquer ao vivo, porque às vezes os horários aí não batem, final de semana às vezes é tenso acordar muito cedo, ou dia de semana, às vezes um dia da semana aí à noite você não consegue acompanhar ao vivo, nós temos também o nosso canal no YouTube em que eu subo a nossa live. E nós temos também o nosso podcast no Spotify, para você ouvir aí no trabalho, indo para o trampo, no carro, para você ouvir aí todos os dias. Só procurar lá por Bora Ler a Bíblia, Gustavo Ferelli, nos dois lugares, tanto no YouTube quanto no Spotify, que você vai me encontrar. Um feliz sábado para você também, Caroline. Ela mandou um beijão para você, Mariana. Mariana aqui está mandando um beijo para você de volta. Gente, um grande abraço para vocês, um ótimo sábado e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, 8h30 da manhã, Deuteronômio capítulo 11. Um grande beijo, um abraço para vocês, gente. Valeus e falou!